Jesus quis ficar conosco para sempre. É por isso que Ele instituiu a Eucaristia, o pão da vida. E é Ele mesmo que está no pão e no vinho. E Ele diz que é o corpo dEle, é o sangue dEle. E nós acreditamos que Ele está conosco, que Ele nos ama. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que dá vida. Você lembra que Ele diz, eu sou a vida, o caminho, a verdade e vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que é o Criador, homem, quer permanecer conosco. Quer ficar sempre conosco. E Ele ressuscitou. E Ele tem um corpo celestial. E com esse corpo Ele pode ficar em todos os lugares ao mesmo tempo. E Ele pode entrar no coração. E Ele pode ser recebido no pão da vida, na Eucaristia. Podemos ter uma comunhão, uma união profunda com nosso Deus. Há uma força divina nos chamando. É a força de nosso Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Nós somos atraídos por Deus, para nós nos aproximarmos da mesa e receber o próprio Senhor Jesus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Eu acredito que vocês que vão na missa são atraídos pelo Pai. O Pai quer que seus filhos e filhas recebam seu Filho, Deus homem, Jesus Cristo, dentro deles. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque durante a caminhada, Ele vem nos sustentando e alimentando com o corpo, com o sangue dEle. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Todos vão poder ser seguidores de Deus. E todo aquele que escutou o Pai e por Ele foi instruído, vem a mim. Jesus está dizendo, é a verdade, que o Pai fala com seus filhos. Nós somos instruídos por Deus e o sopro do Pai vem para o coração de cada um de nós. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus é Jesus. Só Ele que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. E nós acreditamos na presença amorosa de Jesus na Eucaristia. E Ele diz, já temos a vida eterna dentro de nós. Já temos Deus infinito, todo-poderoso dentro de cada um de nós. Quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o alimento, o sustento. Eu sou a força de cada um de vocês. Os vossos pais comeram o maná do deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele
comer, nunca morrerá. Porque a morte não é o fim. É apenas a passagem desta para a próxima. E é simplesmente maravilhoso, nós vamos viver sempre com Deus. Nesta vida, permanecemos na presença de Deus, morrendo, já passamos para ver Deus como Ele é. E uma comunhão profunda para sempre com nosso Deus. Que maravilha! A instituição da Eucaristia é algo que Ele fez e nós acreditamos. Eu sou o pão descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, sou eu, é meu corpo, dada para a vida do mundo. Louvado seja Deus. E quando recebemos Jesus, algo maravilhoso acontece conosco. Nós conseguimos ter a bondade, nós conseguimos ter o amor, a misericórdia, o perdão para com as outras pessoas, como Paulo disse, sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. É uma força divina, Deus agindo dentro de nós, que nos dá essa capacidade. Vivei no amor, viver no amor divino. Vivei com Deus amor dentro do seu coração, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor, e também nós nos entregamos radicalmente a nosso Deus. E o Senhor vem agir em cada um de nós, vem fazer maravilhas em nós, através de cada um de nós. A caminhada é difícil. E como Elias, caminhando pelo deserto, um dia inteiro, ele pensou que ia morrer. Agora, Senhor, basta, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que meus pais. Ele deitou-se no chão, à sombra de um junípero, e o anjo veio e deu para ele um pão, e disse, levante-se e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado, debaixo de cinza, e um barro de água. Ele comeu, bebeu, voltou a dormir, e o anjo voltou. Veio pela segunda vez, tocou-o e disse, levante-te e come. Ainda tens um caminho longo a caminhar. Também nós temos um caminho longo para caminhar. Elias levantou-se, comeu e bebeu com o pão dos anjos. E com a força deste alimento, andou 40 dias e 40 noites ao chegar a Horeb, o monte de Deus. Nós recebemos o pão dos anjos, recebemos Jesus na santa comunhão. Obrigado, Senhor, muito, muito obrigado pela Eucaristia. O Catecismo diz, o sagrado banquete em que de Cristo nos alimentamos, celebra-se a memória da sua paixão. O Espírito é pleito de graça, se nos dá o penhor da glória. Sim, a Eucaristia
é o memorial da Páscoa do Senhor. Se por nossa comunhão ao altar, somos repletos de suas graças e bênçãos do céu. A Eucaristia é também a antecipação da glória celeste. É uma antecipação do céu, do paraíso. Que maravilha! Porque recebemos o próprio Senhor Jesus Cristo. É Cristo mesmo, o sumo sacerdote eterno da nova aliança, que agindo pelo ministério dos sacerdotes, oferece o sacrifício eucarístico. E é também o mesmo Cristo realmente presente sob as espécies de pão e vinho, que é a oferenda do sacrifício eucarístico. Acontece a consagração na missa, e uma mudança acontece. E na missa, Jesus usa a voz do sacerdote. E Jesus diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. É uma voz humana, mas Cristo usa esta voz. E um verdadeiro milagre acontece no altar. Por meio da consagração, opera-se a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Sob as espécies consagradas de pão e do vinho, Cristo mesmo, Cristo vivo, Cristo glorioso, está presente de uma maneira verdadeira, real, substancial, seu corpo, seu sangue, com sua alma e com sua divindade. Obrigado. É muito importante que vocês que estão afastados voltem. Por favor, eu faço um convite. Voltem. O Pai está atraindo todos vocês para voltar, para receber o seu próprio Filho. A caminhada é muito difícil, e há pessoas sofrendo de desemprego, e pessoas com dívidas, e Jesus diz: vinde a mim, vós todos. Ele quer renovar cada pessoa. Ele faz o convite. Eu sou o pão. Eu sou aquele que sustenta a sua vida. Eu sou aquele que vem para morar dentro de você. É uma vida nova, uma força divina agindo em você. E você vai passar a ser um instrumento de Deus. Volte à casa do Pai. O Senhor está te esperando.